Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo de otimização, ou seja, achar um máximo e mínimo global de f. E essa aula ele vai ser, vamos dizer, um resumo geral de tudo que a gente aprendeu nessa playlist, em que eu também vou destacar novamente algumas partes que a gente não pode esquecer. Então vamos começar a aula explicando cada um dos passos, cada uma das ideias, além de, claro, resolver totalmente o exemplo. Então, o que a gente quer fazer? Encontre o máximo e mínimo global de f de x, y, z com nesse seguinte conjunto x aqui, que é dado por x2 mais y2 mais z2 igual a 4 e z maior ou igual a 1. Então, antes de começar qualquer coisa, eu acho sempre bom fazer uma figurinha. Tá? A função é um pouco complicada, mas a figura não. Então, como que é a figura? x2 mais y2 mais z2 igual a 4 é a esfera. Tá? É exatamente essa casca aqui da esfera. E o z maior ou igual a 1 é exatamente, ó, eu pego o plano z igual a 1, eu corto aqui, e o z igual a 1 é esse plano, e o que a gente vai fazer é intersectar com a esfera. Então vai dar esse círculo aqui que eu coloquei de amarelo. Bom, então, quem é a região? Então, antes de tudo, a região é exatamente a calota da esfera, tá? É exatamente esse círculo aqui, união, porque eu estou trabalhando agora com z maior ou igual a 1, todos os pontos acima de z igual a 1. Se é todos os pontos acima de z igual a 1, que intersectam na parte da esfera, então é exatamente essa calota polar aqui. Que vai intersectar esse círculo amarelo. Tá? Então, é exatamente essa parte aqui branca que é a calota e essa parte aqui dentro. Bom, apesar de não ser pedido no exercício, sempre bom destacar que evita problemas. Como essa região Y, que é dado pela esfera, é compacto, tá? Porque a esfera já é fechado e também ele é limitado, está dentro de uma bola gigantesca. E a região e o Z, que é dado exatamente por esse semiplano, também é fechado, tá? Ou seja, toda a parte acima de Z igual a 1. Então, olha, interseção de fechado é fechado, então o que nós temos é que x igual a y, interseção z é fechado. Mas como, bom, pela figurinha claramente é limitado, está dentro de uma bola gigantesca, mas compacto com fechado é compacto, tá? Porque interseção de fechado é fechado, e além disso, se uma delas é limitado, esse conjunto aqui é menor que o outro, também tem que ser limitado. Então, x igual a y interseção z é compacto. Então, baseado que isso aqui é compacto, e claro, a função f é contínua, então, pelo teorema de Weierstrass, f possui máximo e mínimo global em x. Ponto. E agora a gente vai resolver o problema. Então, como aqui, voltando para cá, o que nós temos? Repara que a região ela não está com duas igualdades, ela está com uma igualdade e uma desigualdade. Tá? Então, não temos multiplicadores de Lagrange, vamos dizer, aplicado dessa forma única. Então, o que a gente vai ter que fazer é quebrar essa região em várias para poder usar multiplicadores de Lagrange. Então, uma delas é o seguinte. Repara, eu pintei aqui uma delas, eu espero que fique claro para vocês, essa linha envoltória aqui. Esse círculo aqui que é dado pela interseção z igual a 1 e pela esfera. Então, essa região aqui, eu vou chamar de esse círculo aqui de região 1. A outra região, ela, vamos dizer, vai ser exatamente essa casca aqui da esfera. Então, essa região aqui é o que a gente vai chamar de região 2. Por que eu escolhi essa ordem? Porque a região 2 vai dar um pouquinho mais de conta. Bom, e vai ter algumas ideias, eu vou deixar isso para o outro quadro. O que a gente vai fazer é da região 1. Então, repara, por que tinha que separar em duas? Repara que isso aqui é uma superfície, vamos dizer, pensa como dimensão 2, tem plano tangente. Isso aqui é a ponta da superfície, é uma curva. Então, tem que ser diferente. Tratar a superfície para achar máximos e mínimos tem que ser diferente para tratar uma curva máximos e mínimos. Tá? Então, é por isso que a gente tem que separar em regiões. E como que a gente faz essas contas? Bom, vamos começar, como eu disse, em região 1. Na região 1, nós temos essa função aqui toda, f de x, y, z, com essas duas restrições. Bom, podemos usar já direto multiplicadores de Lagrange com duas restrições? Pode, vai ter que fazer
vai ter que chamar isso aqui de H, curva de superfície de nível 1, superfície de nível 4, provar que o gradiente, produto vetorial de G com o produto vetorial de H, o produto vetorial entre o gradiente de G e o gradiente de H seja diferente de zero e resolver um multiplicador de Lagrange. Só que Z igual a 1 é muito fácil de trabalhar, a gente pode substituir Z igual a 1 aqui sem problemas, é uma das restrições. Então o que a gente vai fazer? Vamos trocar o problema por um equivalente em que a gente some o Z. Então o que a gente vai fazer? Vamos considerar f de xy é exatamente o nosso fzinho de x, y1, que é exatamente x vezes y. E também a gente vai considerar o gzão de x e y, que é exatamente... eu já vou substituir aqui o z igual a 1 e passar pelo outro lado. x2 mais y2, e eu vou olhar, vamos dizer, a curva de nível 3. É isso que a gente vai trabalhar, então ficou, olha, maximizar e minimizar isso é a mesma coisa que maximizar e minimizar isso. Os pontos que a gente achar, é só fazer o paralelo x e y e depois substituir o z por 1. Então dá no mesmo, então eu acredito que fique mais claro resolver por aqui, que é mais fácil. Mas vai dar o mesmo sistema, não muda tanto, só as contas são parecidas, só que evita algumas coisas, umas tecnicalidades. Então como que a gente vai fazer? Olha, agora a gente tem que usar a tecnicalidade de multiplicadores de Lagrange. Esse aqui é igual a 2x, 2y. Esse aqui sempre verifica essa hipótese, é diferente de zero, para todo xy, satisfazendo vamos dizer x2 mais y2 igual a 3. Por quê? Porque isso aqui é 0, x igual a 0 e y igual a 0. Então, baseado nisso, podemos usar multiplicadores de Lagrange. Então, nós temos que gradiente da f é igual a lambda gradiente da g. E também nossa equação x2 mais y2, isso aqui é igual a 3. Então vamos expandir bem essa equação, que eu já vou deixar até em amarelo, porque depois eu vou fazer algumas continhas aqui. Então, fazendo em amarelo, o que nós temos? Deixa eu ver aqui. Olha, del f del x é y. Isso aqui é igual a lambda vezes del g del x, que é 2x. Del f del y é x. Isso aqui é igual a lambda vezes del g del y. E, finalmente, a última equação. x2 mais y2 igual a 3. Então, como que a gente resolve isso? Bom, uma das maneiras eu vou usar essa equação aqui de baixo e substituir o y por essa expressão. Então, vamos lá. X é igual a lambda vezes 2 vezes y. E isso aqui é igual a lambda vezes 2 vezes, substituindo o y por lambda, vou botar um 2 aqui, vezes x. Isso aqui é igual a 4 lambda, como que é? 4 lambda ao quadrado vezes x. Tá, então, continuando as continhas, nós temos que 4 lambda ao quadrado vezes menos 1, vezes x é igual a 0. Tá? Eu passei o x para cá e botei o x em evidência dessa expressão. Bom, então nós temos duas possibilidades. Ou x igual a 0, mas quando x igual a 0, nós temos que y é igual a 0. Tá? Não esqueça disso. E isso aqui não convém. Porque x2 mais y2 é igual a 3. Ou lambda é igual a mais ou menos 1/2. Então, vamos lá. Separando em dois casos. Se lambda é igual a meio, então nós temos, olha, se lambda é igual a meio, x igual a y. Mas se x igual a y, então a gente substitui x igual a y, nessa parte aqui. 2x ao quadrado é igual a 3. X é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então eu já vou escrever desse jeito aqui. Mais ou menos raiz de 3/2.
Tá? Essa conta aqui não é tão complicada, porque, só para lembrar, a gente vai fazer o fzão de x e y. Então vai pegar isso aqui e levar ao quadrado. Não é complicado. O outro caso é quando lambda igual a menos meio. Então, nós temos que x é igual a exatamente menos y. E, portanto, deixa eu só escrever aqui. X vai ser igual, pelo mesmo argumento, x2 mais y2 igual a isso. Raiz de 3 sobre 2. E y a gente reverte o sinal. Então, o que a gente tem? Tem esses pontos aqui todos. Ó. Esses 4 pontos. X igual... deixa eu ver. 4 pontos? Não. 4 pontos. Temos x igual a y, que é igual a mais raiz de 3 sobre... mais raiz quadrada de 3 meios. E x igual a y, que é igual a menos raiz quadrada de 3 meios. E essas reversões de sinais aqui todas. Então, a gente vai calcular agora no próximo quadro. E também vamos fazer da região 2, que as contas vão ser um pouquinho mais complicadas, mais elaboradas, mas no fundo esse princípio aqui um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Continuando com o exemplo, o que nós temos até agora? O resumo. Então a gente calculou tudo na região 1, achamos esses 4 pontos aqui, ó, 2 aqui em cima, que x0 é igual a y0, que é essa expressão aqui, e o z igual a 1, e a outro ponto é que o x0 é igual a menos y0, e o z igual a 1, e a gente calcula rapidamente f de x0, y0 e 1 igual a menos 3 meios, e f de x0, y0 e 1 igual a 3 meios. Com esses valores aqui, x0 e y0, é tudo ter direito. Tá? Então, temos esses 4 pontos e esses 2 valores, 3 meios e menos 3 meios. Se é o maior ou menor, a gente ainda não sabe. A gente vai precisar ver o que acontece na região 2. Então, o que nós temos na região 2? Temos essa restrição aqui, que é só uma desigualdade. Então, na hora das contas, a gente não faz nada, apenas verifica se a resposta final satisfaz essa restrição. Na verdade, é isso. Ou seja, depois de todas as contas. E o que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos a f igual a isso, o g é exatamente essa superfície de nível, que é a esfera. E o que nós temos é que o gradiente da g é sempre diferente de 0 a 0 em todos os pontos da esfera, então podemos usar multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange é essencialmente esse sistema que nós temos que resolver com essa restrição, e expandindo essas contas é esse sistema aqui, 4 equações e 4 incógnitas que dão bastante trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, só para a gente lembrar, olha, del f, quando a gente deriva em relação a x, y, z. Quando a gente deriva em relação a y, x vezes z. E quando a gente deriva em relação a z, x vezes y. Então, foi isso aqui que eu escrevi. E depois também a gente faz del g, del x, del g, del y, del g, del z. E lembramos da última equação. Então, é isso que a gente vai resolver, esse sistema aqui. E uma das maneiras de resolver, vamos dizer assim, é ter um truque. A gente já usou um truque parecido, que é o seguinte, pega essa equação e multiplica por x. Pega essa equação e multiplica por y. E pega essa equação e multiplica por z. Então, por quê? Vai aparecer um x2, y2 e um z2 aqui na parte direita. E aqui vai aparecer x, y, z, x, y, z e x, y, z. Tá? Então, ficou 3 vezes x, y, z igual a essa expressão aqui, que a gente sabe quanto é. Então, baseado nisso aqui tudo, nós temos esse que é o grande truque, que facilita bastante as contas, mas poderia resolver do outro jeito, fazendo lambda igual a zero, lambda diferente de zero, então z igual a isso, e vai substituindo. Dá na mesma conta, mas vamos fazer desse jeito. Isso aqui é igual a 8 lambda ao cubo, tá? Que é... Opa, 8 lambda ao cubo nada. É igual a... eu vou somar esse mais esse mais esse. Então vai dar 2 vezes lambda. O primeiro é x2 mais y2, mais z2. E por essa última equação aqui que a gente vai utilizar, isso aqui é igual a 16 vezes lambda. Bom, então agora sim acho que facilita bastante as nossas contas, porque, olha só, a gente sabe que xy é igual a 2 vezes lambda z. Então, vamos substituir aqui. Ó, xy é igual a 2 vezes lambda z.
Então, nós temos que 6 vezes lambda vezes z ao quadrado é igual a 16 lambda. Então, temos duas hipóteses possíveis. Primeiro, lambda igual a zero. Tá? Como sempre, passo lambda para lá, etc. Ou nós temos que, aí a segunda equação, por que eu botei 16? Não é 16, é 8. Tá? Aqui é vezes 4 e 8. Então, aqui ficou vezes 8 lambda. Então, daqui, ou a gente pode dividir por 2, ou seja, z é igual a mais ou menos 2 dividido por raiz de 3. Tá? Que aqui é 4 terços e fica mais ou menos raiz quadrada de 4 terços, que é igual a isso. Bom, o interessante que nós temos com isso aqui tudo é o seguinte. Se a gente trabalhar com z negativo, não convém. Tá? Então, vamos lembrar que z é aquela restrição que a gente exclui pontos. Z maior que 1. Mas como z é maior que 1, logo, antes de tudo, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Vamos trabalhar com esse aqui primeiro. Logo, temos duas possíveis. Lambda igual a 0 ou z é igual a 2 dividido por raiz de 3. Lembrando que z é sempre positivo. Tá, isso aqui é maior que 1 porque, bem, elevar ao quadrado é maior que 1. Bom, então, primeiro caso. Então, vamos fazer o primeiro caso aqui, que é o mais simples de todo, eu acho. Se lambda é igual a 0. Se lambda é igual a 0, olha a expressão que nós temos, ó. Se lambda é igual a 0, y vezes z é igual a 0. Mas z é maior que 1. Então, y é igual a 0. Mas, pela segunda equação, nós temos também que x é igual a 0. Isso aqui já é direto. Agora, baseado que x igual a 0 e y igual a 0, então nós temos que z é igual a 2. Então, esse aqui é um dos pontos 0, 0, 2. E nós temos que f de 0, 0, 2 é igual a 0. Porque x vezes y vezes z. Então, esse caso aqui é direto. Agora, o outro caso é quando, vamos dizer, z é igual a 2 dividido por raiz de 3. Tá, então, agora a gente vai ter que fazer essa continha. Se z é igual a 2 dividido por raiz de 3, então eu vou passar todas as equações novamente para a gente não se perder. Então, nós temos, olha, x, deixa eu botar aqui, y vezes z, y vezes 2 dividido por raiz de 3 é igual a 2 vezes lambda x. A outra equação que nós temos é x vezes 2 dividido por raiz de 3 é igual a 2 vezes lambda y. E, finalmente, a terceira equação não vai servir para muita coisa, provavelmente, mas... e a última equação é x2 mais y2. Isso aqui vai ter que ser igual a 4... deixa eu só botar aqui a conta. 12 terços. Porque x2 mais y2 mais z2 é igual a 4. Aí o z2 aí fica 4 menos 4 terços. Enfim, só fazer a conta. Bom, e o interessante, por isso que eu estava falando disso, é o mesmo sistema que no fundo a gente fez na outra vez. Tá? Então, eu vou repetir exatamente o mesmo passo. Nós temos que y é igual a raiz de 3 vezes lambda vezes x. E aqui nós temos que x é igual a raiz de 3 vezes lambda vezes y. Substituindo o y por essa expressão aqui toda, é exatamente 3 lambda ao quadrado x. E daqui nós temos que x igual a 0. Espera aí. E daqui nós temos que x... deixa eu botar aqui. Ou x é igual a 0, ou lambda é igual a mais ou menos... Cadê você? Mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Mesma expressão, mesma ideia. Então, daqui, com x igual a 0,
não precisa se importar muito com o valor com y, então y vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 3. É só fazer essa continha, não tem nenhum problema, tirar a raiz quadrada de 8, o 8 é 2 raiz de 2 e sobra isso. Só que o f aplicado nesse ponto aqui já é zero. F de 0, 2 raiz de 2 sobre 3, e o y, que é 2 sobre raiz, e o z, que é 2 sobre raiz de 3, já é igual a zero. Então não convém. Então, agora o interessante é quando o lambda é igual a isso. Então, quando o lambda é igual a mais 1 sobre raiz de 3, então nós temos que y é igual a x. Mas se y é igual a x, nós temos que x2 mais y2 é igual a 2x2 é igual a 8 terços, tá? A gente substitui x igual a y aqui, e nós temos que x é igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. E a mesma coisa para y. E a mesma coisa se a gente trabalhar com lambda igual a menos 1 sobre raiz de 3. Então, nós temos que y é igual a menos x, e isso aqui acontece que, pela mesma equação, x é igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3, e y é igual a mais ou menos 2, ou menos mais 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai calcular os valores, então a gente vai ter que calcular f de x, y, z, tá? Que é igual a x vezes y vezes z. Bom, se a gente fizer x igual a y, é a mesma coisa que fazer x ao quadrado. X igual a y é a mesma coisa que x ao quadrado vezes z. E x ao quadrado é exatamente, 2x ao quadrado é igual a 8 terços, x ao quadrado é igual a 4 terços. Então, só para a gente verificar quem é maior e quem é menor que quem, então eu vou ter que pegar 4 terços vezes 2 dividido por raiz de 3. E isso aqui vai ser igual a 8 dividido por 3 raiz de 3, e isso aqui é igual a 8 raiz de 3. Bom, não preciso pensar muito, mas esse número é muito maior que 3 meios, né? Que é o lá do primeiro quadro. Então, o que a gente fez? Em resumo disso aqui tudo, para não ficar escrevendo agora pontos e verificar quem é maior que quem, menor que quem. A gente achou exatamente esses pontos. Um ponto de máximo e mínimo global desse aqui restrito a x, y, z naquela equação toda, é por acaso quando x e y e z têm o mesmo valor absoluto, 2 sobre raiz de 3, podendo diferir do sinal. E o que nós temos é, claro, se a gente escolheu aqui o ponto de baixo, aqui vai trocar por menos 8 raiz de 3, que é o mínimo global, e o 8 raiz de 3 é o máximo global. Então, essa é basicamente a ideia. Depois, claro, a gente depois escreve um pouquinho melhor, se tiver uma organização um pouquinho melhor de espaço, tudo tem direito, vira folha, mas as ideias, os procedimentos estão todos feitos agora nesse quadro, e todas as ideias. Dá um pouco de conta, com certeza, mas o que eu queria passar aqui é que o procedimento é o mesmo, é técnica, é usar as mesmas ideias várias vezes em vários contextos um pouco parecidos, mas diferentes. E é isso.